Agora vemos, do versículo 13 ao 16, que Jesus ele compara os seus discípulos ao sal da terra e luz do mundo. O sal ele tem duas qualidades, ele dá sabor e preserva da corrupção. Então o cristão que é sal da terra, ele leva alegria, paz, amor, bondade, onde ele vai, sua presença em um lugar previne o ambiente de qualquer tipo de corrupção, mentiras, roubos, palavrões, dentre outras coisas. A luz foi feita para iluminar, assim como cada discípulo de Jesus, que é luz desse mundo, deve influenciar outras pessoas através da sua vida e do seu testemunho. Ser sal e ser luz serve para cada um de nós glorificarmos o Pai através da nossa vida com Jesus. No versículo 17 ao 18, Jesus mostra que ele não veio abolir a lei ou os profetas, mas Jesus veio para cumprir a lei e cumprir as profecias ditas pelos profetas, que anunciaram o nascimento, a vida, o ministério, as obras, a morte e a ressurreição e o senhorio do Senhor Jesus. Vemos no versículo 19 a 20, Jesus mostrando que aqueles que ensinam a palavra, porém não obedecem, serão chamados de menor no reino dos céus. Mas aqueles que querem ensinar a palavra de Deus, antes devem viver e praticá-la. Os discípulos não deveriam buscar autojustificação, mas a justificação de Cristo. Do versículo 21 ao 22, Jesus começa a apresentar a interpretação da lei e nos mostra que, se ficarmos furiosos internamente com uma pessoa sem motivo e a insultarmos, chamando essa pessoa de estúpida, idiota, imprestável, deveremos prestar conta diante do tribunal de Deus, que julga os nossos atos, pensamentos, palavras e intenções. Ele revela que, para essas pessoas, se não se arrependerem, está reservado o fogo do inferno. Jesus nos mostra, do versículo 23 ao 24, que aqueles que levam a sua oferta a Deus não podem ter em seu coração nenhuma mágoa ou ressentimento, que Deus, antes de aceitar a sua oferta, aceita primeiro o adorador, e que, se lembrarmos que algum irmão ou irmã tem algo contra nós, devemos guardar a oferta e ir primeiro se reconciliar com aquela pessoa, assim o Senhor aceitará a sua oferta. O versículo 25 e 26, Jesus ele usa a figura de duas pessoas estarem a caminho de um julgamento, para nos ensinar que devemos depressa nos reconciliar com aqueles que nos feriram com palavras e atitudes, pois, se não decidirmos perdoar, ficaremos presos à angústia, mágoa, ressentimento. Isso trará enfermidades sobre a nossa vida. Amém? Jesus, agora, ele vai falar no versículo 27 ao 30 sobre o adultério e como lidar com os pecados impuros. Jesus ensina que se olharmos para uma pessoa desejando ela, já cometemos o pecado de adultério. Então, Jesus nos ensina a lidar com os desejos impuros, não procurando resistir a eles, e sim a fugir, pois se aquilo que você vê no seu celular te faz pecar contra Deus, tire isso do seu celular. Se os lugares que você vai te levam ao pecar, deixe de ir a esses lugares. Se as pessoas que você anda te levam a pecar, se afaste dessas pessoas. É isso que Jesus está querendo dizer, e não para você se mutilar. Amém? Agora, Jesus fala sobre o divórcio, do versículo 31 ao 33. Jesus deixa claro que o divórcio, exceto pelo ato de adultério, leva a mulher divorciada ou o homem num novo relacionamento
e esse novo relacionamento com outro homem ou com outra mulher é visto aos olhos de Deus como um adultério. Isso porque o que Deus une não pode ser desfeito pelo homem. Vemos no versículo 34 ao 37, Jesus falando sobre os juramentos. Jesus nos ensina que não devemos fazer juramentos para esconder a verdade, e sim usar de integridade no nosso falar, dizendo sim, sim ou não, não, porque o que passar disso vem do maligno, pai da mentira. Observamos agora o ensino de Jesus sobre a vingança, do versículo 38 ao 42. Jesus mostra mesmo que as pessoas nos desonrem, ferindo o nosso rosto, nos roubem ou nos levam a fazer coisas ferindo a nossa vontade, devemos reagir de forma diferente com essas pessoas, pagando o mal que nos fizeram com o bem. E Jesus nos ensina a ajudar aqueles que nos pedem. Jesus encerra o capítulo 5 ensinando sobre o amor ao próximo, no versículo 43 ao 48. Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, que em vez de odiar os nossos inimigos, devemos amar eles. Em segundo lugar, Jesus diz que devemos falar bem deles, por mais que eles estejam falando mal de nós. Em terceiro lugar, devemos fazer o bem a todos aqueles que nos odeiam. E em quarto lugar, devemos orar por todos aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Jesus mostra que devemos imitar a bondade do Pai e ter um nível mais elevado do padrão desse mundo, saudando a todos sem preconceito. Sendo assim, seremos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus traz algumas aplicações práticas para a nossa vida. Vejamos algumas. A primeira está registrada do versículo 3 ao 12, onde mostra as bem-aventuranças e através delas vemos que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, porque para Deus feliz é aquele que se humilha diante dele. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e pelo pecado dos outros. Feliz é aquele que abre mão dos seus próprios direitos. Feliz é aquele que ama e pratica a justiça. Feliz é aquele que se coloca no lugar do outro e ajuda o seu próximo. Feliz é aquele que tem um coração limpo e não tem inimizade com ninguém. Feliz é aquele que busca e luta pela paz. Feliz é aquele que é perseguido por causa de Jesus e pela palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 23 ao 24, que nos mostra que se no momento que vamos levar a nossa oferta a Deus, lembrarmos que alguém tem algo contra nós, devemos guardar a oferta, se reconciliar com aquela pessoa e depois apresentar a Deus. Agora eu te pergunto, será que Deus está recebendo o louvor, a oração, a pregação, aquilo que essa pessoa está apresentando a Ele? Mesmo que ela, sabendo que tem pessoas que têm algo contra ela, é por isso que antes do Senhor aceitar a sua oferta, Ele tem que aceitar você. Se você está fazendo a obra de Deus e está brigado ou brigada com pessoas, e você no seu coração tem mágoa, ressentimento, ódio, e sabe que tem pessoas que têm algo no seu coração também contra você, vá até elas depressa e peça perdão. Busque se reconciliar com elas e depois de ter feito isso, aí sim, ofereça a sua oferta a Deus, porque Ele irá receber. E mesmo que essas pessoas não te perdoem, você fez a sua parte diante de Deus, obedecendo
a sua palavra. A terceira aplicação e última, vemos do versículo 43 ao 48, onde Jesus nos ensina que devemos amar os nossos inimigos, falar bem deles, fazer o bem a eles e orar por eles. Jesus diz que se fizermos isso, seremos conhecidos como filhos de Deus. Essas são algumas aplicações do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Espero que esse ensino esteja abençoando a sua vida e te tornando mais parecido com Jesus. Amém? Deus te abençoe.